Achou que não ia ter vídeo agora em maio aqui no canal, né? Achou errado, otário? Pois bem, hoje eu venho mexer numa caixa de marimbondo do mundinho das séries. Friends, é plágio ou não é plágio de Living Single? Bora descobrir? Antes de qualquer coisa, antes da gente adentrar esse universo, já deixa aqui o seu like, já se inscreve, ativa as notificações e já deixa aqui um comentário, já vai pensando aí no seu comentário e tudo mais, porque, gente, precisamos conversar sobre essas duas séries que sempre vêm com essa polêmica. Living Single e Friends, elas têm alguma coisa em comum? Living Single foi plagiada por Friends ou não? Bom, primeiramente, eu preciso dizer que eu sou muito fã de Friends. Eu amo Friends com todas as minhas forças. Sei que é uma série bastante problemática, sei que tem algumas coisas que são bastante complexas nessa série. E eu preciso também confessar aqui que Friends é a minha série de conforto, sabe? Quando eu tô assim, não tô muito legal, um potinho de sorvete, Friends, olha, o mundo fica feliz de novo, tá? Mas eu não sou o tipo de fã que fecha os olhos para as polêmicas ou que trata a série com esse endeusamento todo. Eu não sou assim, tá? Mas, se você não assistiu Friends, vamos lá. Friends é uma série dos anos 90, né? Ela tem 10 temporadas. Ela, em resumo, são 6 amigos que vivem em Nova York e alguns moram juntos, enfim, eles passam várias coisas e tudo mais. Quando a gente olha para Living Single, são 6 amigos que moram em Nova York, alguns moram juntos e vão vivendo várias aventuras. Olhando dessa forma, parece sim que Friends foi fruto de um plágio. Tendo em vista que Living Single começou um ano antes de Friends. Só que diferente de Friends, Living Single tem 5 temporadas. E isso já é assim, ó, uma coisa pra gente guardar, assim, pra gente pensar. Qual que é a questão? Olhando dessa forma, parece realmente que Friends e Living Single, elas são praticamente a mesma coisa. É como se Living Single fosse a versão negra de Friends ou Friends fosse a versão branca de Living Single. Mas a real é que os anos 90 são repletos de séries com essa temática de amigos, vivendo aventuras e aquela coisa toda. É cheio de séries assim. Mas por que que Living Single e Friends têm essa questão muito específica? Elas fizeram muito sucesso, principalmente Friends, que ganhou o mundo inteiro, enquanto Living Single ficou muito famosa nos Estados Unidos, principalmente nas comunidades afro-americanas e também nas comunidades latinas. Living Single começou um ano antes de Friends e talvez também por isso as pessoas venham com esse discurso de que Living Single foi plagiado por Friends. E até olhando assim alguns personagens, tem muita gente que faz essa análise de nós temos uma patricinha, que é o caso da Regine em Living Single e de Rachel em Friends, né? Nós temos uma personagem que é muito mãezona de todo mundo, a Khadijah em Living Single e a Monica em Friends. Porém, é muito injusto com as duas séries fazer esse tipo de análise. Porque a Khadijah, diferente da Mônica, a Khadijah é uma mulher muito mais empoderada, muito mais decidida do que a Mônica, por exemplo. A Khadijah é empresária, a Khadijah tem uma revista, a Flavor, que é uma revista que fala sobre a cultura do hip hop, sobre cantores de rap, tudo que envolve a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Diferente da Mônica, que é cozinheira, ela é muito insegura, ela tem medo de um monte de coisa, ela cuida de todo mundo, mas é numa questão também de controle, né? A gente vendo a Mônica, muitas vezes, como é o meu caso e acredito que de muitos fãs de Friends, a gente entende que a questão a mania de controle que a Mônica tem é muito mais pelas inseguranças dela do que
por ela ser a líder do grupo ou ser uma pessoa autoritária, é uma questão de insegurança mesmo, né? Vindo da relação dela com a mãe, os traumas dela por ter sido uma adolescente gorda e uma série de coisas. Então, assim, não, pode parecer, mas não é. A Khadijah e a Mônica não são a mesma pessoa. E o mesmo se aplica aos outros personagens de Friends e Living Single que são equiparados. Como, por exemplo, o Overton e o Joey, o Kyle e o Chandler, a Max e o Ross, a Sinclair e a Phoebe, né? Mas não são os mesmos personagens, não são as mesmas pessoas, não tem realmente nada a ver. Honestamente, nem mesmo a Regine e a Rachel, que pode, assim, confundir muito as pessoas, nem mesmo elas são realmente tão parecidas assim, apesar de serem duas pessoas bastante consumistas, patricinhas, fashionistas e tudo mais. Elas não são realmente parecidas. E por que elas não são parecidas? Porque em Living Single, a questão racial, ela atravessa toda a série. E de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. E Living Single tem personagens muito mais complexos que Friends. Muito mais complexos. Tem dramas muito mais complexos. Mas também tem aquele humor também muito bacana, tá? Inclusive, Living Single está disponível aqui no Brasil na plataforma Blackflix. Isso não é uma publi, mas poderia ser. Então, Blackflix, ó... Um beijo, se quiser, conversa com a gente aqui na DM, tá? Então, não faz muito sentido trazer essa ideia do plágio, né, pra Friends, porque Living Single é uma série muito mais complexa e muito mais interessante, pra ser bem sincera. Eu já assisti 3 temporadas, tô na metade da 3ª temporada agora, e eu acho que não faz sentido, não é justo com nenhuma das séries, porque a proposta de Friends é totalmente diferente da proposta de Living Single. Mesmo ela sendo, são séries sobre amigos que vivem em Nova York. Mas, por exemplo, a Regine, ela é muito, muito, muito mais determinada do que a Rachel. Muito mais determinada que a Rachel. Ela é muito mais segura também. A Khadijah, ela é uma personagem, inclusive, que foi pensada para a Queen Latifah, né? A Khadijah, ela foi feita para ser interpretada pela Queen Latifah. A Khadijah, ela é empresária, ela se joga nos relacionamentos, assim, ela paquera, ela sai, ela joga futebol, ela faz um monte de coisa, assim, que a gente não vê em Friends, por exemplo, a gente não vê personagens tão autoconfiantes, assim, ou tão determinados, né? E tem uma coisa também que é muito comum em Living Single, que em Friends a gente vê, assim, de formas muito sutis, mas depois isso até some, que é a questão da finança também, né? Porque a Khadijah, ela é empresária, mas ela tá ali, né, batalhando e tudo mais. Então, ela tem algumas dificuldades financeiras, as profissões são muito diferentes. O Overton é síndico, o Kyle é da área de finanças, né? A Sinclair é secretária da Khadijah, a Regine é vendedora numa boutique, né? A Max é advogada, né? Então, assim, não tem realmente, assim, nenhuma semelhança. E o fato também da questão racial bater muito, né? Ser muito presente em Living Single, ela se faz presente não só nos dramas vividos pelos personagens, mas também até na caracterização. Na primeira temporada mesmo, a gente vê, acho que eu lembro de ter visto 2 figurantes brancos. Todos os outros personagens, todos os outros figurantes, todos negros. Living Single, da 2ª para a 3ª temporada, que começa a aparecer alguns personagens brancos, né, assim, com passagens mais longas, né, vamos assim dizer. Mas na primeira temporada é praticamente todo mundo negro mesmo, né? E tem alguns momentos, por exemplo, o fato da Flavor ser uma revista pensada para a comunidade afro-americana também traz esses debates. O Kyle ser do mercado financeiro e se ver numa situação de ter que mudar o próprio cabelo, porque ele usa dreads, aqueles dreads menorzinhos. O fato dele usar dreads também, isso vem, né, com um debate dentro da série, né?
A Regina, ela usa muitas laces, e isso também é uma coisa que em algum momento gera uma conversa. Enfim, então tem várias questões assim que são sérias, mas são tratadas com um jeito muito próprio de Living Single, assim, sabe? Diferente de Friends, que trazem pautas que são totalmente, assim, realmente só pra desopilar mesmo, né? Tem alguns momentos sérios, como o caso da gravidez da Rachel, a barriga solidária, né, da Phoebe, a adoção da Mônica e do Chandler, quando a Mônica e o Chandler vão morar juntos, enfim. Mas Friends não é uma série que te põe pra pensar. É um fato também, né? Prova disso é que ela não seria a série de conforto de muita gente se ela não fosse assim. Mas beleza. Living Single e Friends, eu vendo as duas séries e conhecendo as duas séries, não acredito que sejam realmente plágio uma da outra, ou que sejam versões branca e negra uma da outra. Eu não acho que seja isso. Mas eu também vejo que a questão racial também se fez presente até mesmo na continuidade das duas séries. Porque Living Single teve 5 temporadas, enquanto Friends teve 10. Friends, em um determinado ponto, estava pagando $1 milhão por episódio para cada personagem, né? Dos 6, né? Então, cada gravação era 6 milhões ali, ó. Um em cada bolsinho, né? E Living Single é uma série que foi bastante prejudicada, até pelo sucesso de Friends, e também pelo fato de ser uma série realmente pensada para a população negra, a população latino-americana, né? Porque a gente sabe o mundo que a gente vive, né, pessoal? Não vamos ser inocentes aqui, né? É uma série com 6 personagens negros. 6 personagens negros. Vivendo e falando sobre questões exclusivas de negritude, falando sobre dificuldades, falando sobre afeto preto, tendo casais negros, né? Assim como em Friends, né? A gente tem ali os amigos que se relacionam e se casam, enfim. Mas a gente não pode negar que realmente a questão racial foi determinante para que Living Single não chegasse em 10 temporadas ou que fosse adiante, assim como Friends foi, né? Porque eu não sei se vocês... Acho que todo mundo sabe, né? Que Friends só terminou na 10ª temporada porque a Jennifer Aniston não queria mais fazer a Rachel, né? Tanto é que a 10ª temporada tem menos episódios porque a Jennifer Aniston não estava mais aguentando fazer a Rachel. Living Single não teve essa oportunidade, assim, de alguém falar assim, eu não aguento mais fazer esse personagem. E a gente sabe por quê, né? O audiovisual, aliás, em todas as áreas que a gente for, da arte, da cultura, fora delas, a gente sabe que o racismo é um fator que impacta muito a vida de pessoas negras e você, querendo ou não, também beneficia, por tabela, pessoas brancas. Então, não dá pra gente fazer de conta que Living Single não foi afetado por isso, né? E a gente também não pode negar que Friends foi muito beneficiada por ser uma série só de brancos, né? Tem poucos personagens negros em Friends e poucos personagens que ficam muito tempo, né? A gente teve a Charlie no final da 9ª temporada pra 10ª. Aí depois, antes disso, a gente tem alguns coadjuvantes, alguns figurantes, mas assim, personagens negros tiveram uma participação ativa ao longo da série. A única que eu estou lembrando agora, e eu acho que não teve outra, foi a Charlie, entre a 9ª e a 10ª temporada de Friends. E só. Enquanto a gente teve uma série inteira com protagonistas negros que não foi pra frente. Então, do meu ponto de vista, como uma pessoa que está amando assistir Living Single, inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição a plataforma Blackflix para vocês assinarem, tá? Não é cara, dá pra até assinar com desconto, enfim, para vocês também terem a oportunidade de assistir Living Single e tirar as próprias conclusões de vocês, tá bom? Mas a gente não pode negar, Friends foi uma série beneficiada sim por essas questões raciais. É uma série que eu amo Friends, tô amando Living Single, mas é inquestionável, Friends não iria tão longe se não fosse uma série branca. É isso, pessoal.
Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, se vocês adoraram Friends, se vocês, assim como eu, também têm Friends como série de conforto, se vocês já assistiram Living Single, comenta aqui também. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assinarem também a Blackflix, tá bom? Eu tô dando essa dica porque a Blackflix tem várias outras séries bacanas com personagens e protagonistas negros e é muito legal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Yes. That suits me, yes. All right. I am ready to go. I got the slamming outfit on and my ponytail. See what I'm saying? Whip action. That's what I'm saying. Oh, we all look good tonight. Yes. She's a brick. Down, 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 house. Down, 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 down. Oh, she's my dad. Just letting it all hang out.